Boa tarde pessoal. Nós hoje vamos dar início à nossa aula dessa semana, né? E vocês abram o livro de História na página 47, lá no capítulo 4. Neste capítulo, a gente vai falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Mas nessa aula, a gente vai falar só a Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante era a Igreja Católica lá antes como é que diz? Antes da Idade Média, a Igreja Protestante ela tinha um poder muito grande sobre a sociedade, de forma em geral. E aí ela não precisava de documentos, se ela dissesse uma coisa, estava dito. Todo mundo acatava suas ordens, fazia tudo que ela mandava. No final da Idade Média, a igreja foi perdendo esse poder. Porque o Papa, deixa eu ver como é que é o nome do Papa, meu pai. A Papa Leão X, ele precisava fazer uma reforma na Basílica de São Pedro, na Alemanha. E ele precisava arrecadar fundos para essa reforma. Então, a partir desse momento, ele começou a fazer algumas coisas erradas na igreja. Já existiam algumas coisas erradas antes, mas era por eles acharem que o povo era um pouco analfabeto e essas coisas. Ele dizia que só quem podia pegar no livro sagrado eram os monges, eram os papas, os bispos, né? A comunidade, as pessoas em si não podiam pegar porque era um livro sagrado, não sei o quê. E eles celebravam as missas, também eram todas em latim, de costa virada para a Assembleia. Então, então, no final da Idade Média, ele precisou fazer essa reforma nessa Basílica de São Pedro e ele começou a arrecadar fundos. Ele começou a fazer uma série de coisas injustas, como cobrar dízimos mais altos dos camponeses, confiscar a terra da nobreza, começou a fazer outras coisas mais erradas, como vender lapa de madeira, dizendo que era lapa da cruz de Jesus, que se as pessoas doentes tomassem aquele chá daquela madeira iam ficar bons, vender retalhos de pano também. Isso era uma coisa que ele sabia que era errado, mas mesmo assim ele fazia, né? As pessoas iam se confessar, aquelas pessoas idosas iam se confessar, e o padre falava lá na época que ela tinha que doar os bens dela, dependendo do pecado que essa pessoa tivesse, teria que doar uma parte dos seus bens para a igreja, para que pudesse ser salva daquele pecado. E com isso a igreja foi ficando rica, e depois já estava usufruindo de luxúrias, né? Estava muito rica, a igreja já estava ostentando, já estava desviando, desrespeitando as regras da igreja, como uma das regras da igreja era o celibato. Celibato quer dizer que o padre não tinha que ser solteiro, não era para casar. Isso era uma regra da igreja. E quando a igreja começou a ter muito dinheiro, a esbanjar poder, esbanjar riqueza, eles começaram a quebrar essas regras, começaram a se envolver com mulheres, e também os cultos já estavam desrespeitando como é que se diz, a doutrina religiosa. Os cultos já não estavam dando muito valores para os cultos. E daí tinha um monge da igreja, que era Lutero, e ele não concordava com tudo isso.
né? Então ele começou a perceber que a igreja já estava, desfalcando tudo, as doutrinas, todas as regras da igreja, estava fazendo coisas que não era normal. Ele começou a estudar e ter uma série de teses falando contra a Igreja Católica. Então ele começou a fazer um movimento e esse movimento deu a origem a novas outras igrejas. Mas vocês leiam na página 47, que está explicando direitinho, e na página 48, que é falando sobre um pouco de Lutero, o início da reforma. Quem iniciou, na verdade, foi Lutero. Depois ele criou uma igreja, que é a Igreja Luterana, e ele aboliu algumas coisas que era da igreja religiosa, como o celibato. Os pastores, quer dizer, não, os representantes da igreja dele não precisavam ser solteiro, eles tinham que se casar, não tinha problema nenhum ter suas famílias. Ele também aboliu alguns sacramentos, ele deixou só o batismo e a Eucaristia, que era da Igreja Católica. Isso ele deixou na igreja dele. Ele também dizia que as pessoas eram salvas pela fé, não pelas obras, como a Igreja Católica estava pregando. Se eu quisesse ser salva, eu tinha que fazer alguma obra de caridade para a igreja. No caso, para a igreja, né? Não era nem para o próximo, era para a igreja. Segundo o Papa Leão. Isso começou com o Papa Leão, né? Porque antes as pessoas tinham mesmo que fazer suas obras de caridade para o próximo, mas o Papa Leão começou a exigir que essas obras de caridade fossem feitas para a igreja. E aí Lutero botou que não, lá a doutrina da igreja dele, as pessoas, os fiéis, eram salvos pela fé e não pelas obras, né? Que ele não concordava com o que ele estava feito. Então aqui vocês vão achar, vocês vão ler, que vocês vão entender melhor tudo que ele descreveu lá na igreja dele, a doutrina dele todinha, como essa igreja foi recebida pelas pessoas, pelos camponeses, né, a nobreza. Então, tudo está explicando aqui na página 48. Na página 49, tem uma atividade, arte de luteranismo. Aí tem aqui a pintura e a atividade a questão, né, de 1 a 4, falando mais ou menos sobre isso aqui e sobre isso que eu expliquei aqui da página 47 e 48. Certo, gente? Não esqueça, atividade, página 49. Questão 1 até 4. E por aqui vamos ficando. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um cheiro no coração.